nós deparamos com pessoas que dizem não acreditar em obras de bruxarias, até mesmo no diabo. E a gente vê que a vida dela, a atitude dela, já está dominada pelo espírito das trevas. Olá, eu sou a pastora Nilma e este é o canal Eu Creio na Bíblia. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, comenta também. Se possível, compartilha. Ativa o sininho para você ser notificado de novos vídeos e Deus vai te abençoar. Fica até o final desse vídeo, ele vai ser muito importante. Aqui eu vou contar alguns testemunhos, o que eu já passei. E eu quero mostrar para vocês, na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 12, lá no versículo 9, fala o seguinte: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o tentador de todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Através dessa palavra aqui em Apocalipse, existe sim o diabo. A Bíblia fala ela de antiga serpente. Nós vimos lá em Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 3, aonde ele tentou a Eva. Ali Deus havia criado o paraíso e colocou o homem ali para ser feliz, comer bem, vestir bem, dominar. Deus criou o homem para dominar. E a serpente, como a Bíblia mencionou, a antiga serpente, foi o que seduziu a mulher a errar. E o homem também errou e foram expulsos do paraíso, quer dizer, eles pecaram. Mas graças a Deus, o Senhor Deus nos mandou o seu Filho Jesus. Ele enviou o seu único Filho. Romanos 8,31 diz bem claro: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois aquele que não poupou seu único filho por amor de nós, também não daria com ele todas as coisas? Todos nós que buscamos a Deus, que buscamos a Jesus, nós somos libertos, nós conseguimos vencer as tentações. Porque na palavra de Deus aqui em Apocalipse fala bem claro que a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, ela foi lançada na terra. Ele tenta todo mundo. Então, quer dizer, nós somos tentados. Nós somos tentados pelo diabo. Mas a partir do momento que somos revestidos do poder de Deus, nós vamos vencer toda e qualquer tentação. Toda e qualquer tentação. O próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a Bíblia deixa bem claro que o Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado pelo diabo, mas foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo, quem levou Jesus para ser tentado. Às vezes, quando eu li essa palavra, eu dizia, mas como, né? O Espírito Santo levou o Senhor Jesus para ser tentado pelo diabo para um deserto. Ali no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, fala o seguinte: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito. Então, se você vê na sua Bíblia, o Espírito, ele está com letra maiúscula. Significa o Espírito de Deus, né? Se fosse outros espíritos, o E ali seria minúsculo, né? Ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Tem pessoa que ela não vai na igreja, ela não jejuma, ela não busca uma comunhão com o Senhor, e ela diz, eu não sou tentado, nada pega em mim, né? O diabo não me tenta. Mas eu te garanto que sim. Jesus estava jejuando aqui e ele foi tentado por Satanás. Aí você pergunta, mas como o Espírito Santo leva o Senhor Jesus para ser tentado? É para deixar para nós como exemplo que a gente vence. Nós vencemos pela palavra de Deus, porque aqui o Senhor Jesus, ele venceu pelo Espírito Santo e pela palavra. Ele era Deus, nunca se despiu da divindade, mas ele estava revestido em carne, sujeito às mesmas tentações que nós, dores, fomes, né? Então a Bíblia diz aqui, olha. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O objetivo do diabo é contrariar as ordens do Senhor, a palavra.
E a Bíblia diz que Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A partir do momento que eu começo a viver a palavra de Deus, eu venço toda e qualquer tentação. Por mais que a Bíblia diz que Satanás ele tenta todo mundo, você somos tentados, mas pela palavra nós venceremos. No versículo 5, o diabo então muito esperto, vendo que Jesus venceu ele pela palavra, ele usou também a palavra. Ele usou a palavra de Deus. Olha o versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse, se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha aqui, o diabo usou a palavra, Salmo 91, 11, 12. Então ele é conhecedor da verdade, pois ele era um anjo de Deus. Porém, ele pecou, ele errou e foi expulso do céu, como nós acabamos de ler lá em Apocalipse, né? Ele foi expulso e trouxe terça parte dos anjos do Senhor, né? Então são demônios, né? Ele tem muitos milhares de anjos demoníacos para perturbar as pessoas, né? Então ele, conhecedor da palavra, ele levou Jesus a um alto templo e falou, pula daqui, está escrito lá no Salmo 91, que aos seus anjos, olha aqui como ele disse para Jesus, ó, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, quer dizer, você vai pular e nada vai acontecer, tá na palavra, às vezes é assim que o diabo age, até dentro da palavra de Deus, nós temos que tomar cuidado. Olha o que Jesus respondeu para Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o Salmo 91 é verdadeiro. Anjo está ao nosso redor, não deixa a gente tropeçar na pedra. Deus cuida, Deus protege. Só que Deus deixou o homem esperto, com sabedoria, para se cuidar. Por exemplo, estamos aí no meio de uma pandemia. Ah, não, Deus cuida, se ela cair na minha mão, essa doença ela vai ser queimada. Quantos pastores morreram? E às vezes você fica sem entender por que eles morreram. Por que crentes morreram? Por quê? Porque não se cuidaram. Deus, ele é protetor. Só que nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, se há um tiroteio no meio da rua, eu sei que Deus cuida de mim, eu vou até lá? Não. E outra, eu tenho que me fortalecer em oração, jejum. Eu tenho que me fortalecer no Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz que Jesus foi bem claro para ele, respondeu para Satanás, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas o diabo ainda não se conformou com isso. Ele tornou a jogar uma outra tentação no Senhor Jesus Cristo. No versículo 8, ainda falou, levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. É o que o diabo mostra. Até toda tentação, ela vem com coisas boas, coisas gostosas. É muito bom a gente não ir na igreja, ficar em casa acomodado, não devolver um dízimo, não devolver uma oferta, não ajudar ninguém, ter uma vida sem compromisso para com Deus. É gostoso, muitas vezes, te levar ao vício, à prostituição, adultério. Só que vem a consequência. Ele mostra, mas é tudo uma aparência. É mentirosa o que Satanás faz. Então ele levou Jesus, né, a um alto monte, a Bíblia diz aqui, continuando, e olha o que ele disse. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O que ele mostrou para Jesus? Os reinos do mundo e as glórias deles. É assim que ele mostra, não precisa. É o teu desejo, você está desejando isso, então faça. E muita gente deseja e cai na tentação de Satanás. Cai na tentação. Mas olha como Jesus venceu. Olha o que Jesus disse. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. As pessoas, elas caem na tentação por achar que ela vai conseguir alguma coisa. Sem Deus, nós não conseguimos nada. O diabo, ele é enganador, ele engana. Então, você que diz que não acredita em bruxarias, em inveja, em feitiçarias, até mesmo no próprio Satanás, ele existe sim. Ele existe, tá? O diabo existe e nós temos que nos fortalecer no Senhor Jesus Cristo. Teve uma época da minha vida que fizeram uma obra de bruxaria para mim.
Colocaram o meu nome na boca de um sapo. Ô, pastora, como que você sabe disso? Eu vou resumir para vocês, é uma história muito longa, vai ter vários vídeos que eu vou contar a história da minha vida e às vezes eu vou acabar falando também sobre isso. Eu tinha um comércio e fali, meu nome foi para a lama, tudo dava errado na minha vida. Tudo que eu ia fazer, nada dava certo. Nada dava certo na minha vida, a ponto que ficamos endividados numa miséria tremenda. Começou-se em casa as brigas com meu marido, até falamos em separação. Até um ponto de eu dizer, eu vou tirar a minha própria vida, porque o que vai valer eu ficar nessa terra? Eu não tinha saída para nada, eu não tinha saída. Peguei uma depressão, fui emagrecendo, fui ficando muito doente, a pressão descontrolou, vinha começo de infarto, até inclusive eu tive uma parada. E eu ia falar, travava a minha boca, faltava o ar. E sem saber o que aconteceu até que um dia Deus mandou uma pessoa para orar e eu buscando o Senhor, buscando na igreja, fui buscar o revestimento do poder de Deus. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, fala o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Eu não tinha força porque eu não buscava o Senhor. Eu pensava na minha própria vida, em crescer financeiramente, orgulhosa, eu não buscava esse Deus, eu achava que eu só, sem Deus, eu poderia vencer. E aqui em Efésios diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra a astuta cilada do diabo. E foi o que eu fiz então, fui buscar esse Deus. E eu quase morri, a minha vida ia de mal a pior. E depois de muitas orações e buscas nesse Deus, e eu chegar a acreditar, porque eu também era uma pessoa que eu não acreditava nessas coisas, não acreditava que existia o diabo. E Deus ali foi mostrando então para mim, a ponto que apareceu na minha casa e eu achei sapos com a boca colada, tá? Colada, não sei com que colaram a boca do sapo. E então eu fui verificar, ele estava com a boca colada. E não só foi um, foi vários. Depois eu fui encontrando, né, tecidos queimados nos cantos, jogados no comércio ali em cima, para falência, né? Tem os nomes dos demônios que eles colocam para destruir a vida das pessoas, né? São entidades de pombagiras, tranca-rua, tranca-tudo, né? O Exu Caveiro, o Exu da Lama, foi o que jogaram o que eu estava na minha vida, né? Então eu vi as coisas, fui conseguindo abrir meus olhos e enxergar tudo o que tinham mandado para mim. Então nós temos que tomar muito cuidado, nos revestir na força e no poder de Deus, buscando sempre o Senhor, não só para nossa libertação e vivermos bem nesta terra, sabendo também que temos que buscar o céu, porque só existe dois caminhos, o céu e o inferno, e nós temos que estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. E para encerrar esse vídeo, eu quero mostrar uma palavra onde diz lá em Apocalipse, capítulo 22, para você que mexe com essas práticas aí, ou vai atrás dessas coisas, fazendo maldade para as pessoas. No capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 15, diz assim: ficarão de fora, não entrarão no céu. Os cães são pessoas impuras, tá? Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então temos que nos revestir do amor de Deus, procurarmos aceitar Jesus como Salvador da nossa vida, ter uma mudança de vida, foi o que eu fiz, e hoje eu sou feliz, eu estou bem, para a glória do Senhor. Feitiço existe e também, principalmente, o diabo está aí, na terra, até o dia que Jesus lançar ele no fogo eterno, como diz a palavra, por completo, eternamente, vamos dizer assim, eternamente. Ele existe e ele tenta sim, mas aquele que busca o Senhor ganhará força e vence, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. O que você achou desse vídeo aí? Coloque seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ativa o sininho para novos vídeos, tá? Dê o seu like e compartilha também para que as pessoas abram os olhos, tá bom? Aconteceu comigo, eu acredito sim. E eu creio que se você buscar esse Deus, você vai também acreditar, porque os seus olhos vão ser abertos. Um grande abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.